Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Sermão número 646, pregado na manhã de domingo, 13 de agosto de 1865, por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres, Inglaterra. Agora, em quem confias? Isaías 36, 5. Esta pergunta pode não ser desprovida de importância em questões da vida comum. Todos nós temos de confiar em nossos semelhantes de uma forma ou de outra. E suponho que todos já tenhamos sofrido, em certo grau, como resultado disso. Podemos confiar num conjunto dos homens em assuntos triviais, sem consequências sérias. Mas quando se trata de somas elevadas, quando, por exemplo, toda a fortuna de um homem está em jogo, fundamentada no caráter e na reputação de outro, então não é, de modo algum, uma questão sem importância. Em quem confias? Quantos já se apoiaram em algum amigo escolhido e descobriram nele um Judas? Quantas vezes nossos conselheiros mais queridos nos abandonaram, como Aitofel fez com Davi? Com que frequência confiamos plena e confiantemente na integridade, na amizade e na fidelidade de alguém que julgávamos conhecer e em quem poderíamos confiar, e descobrimos que maldito é o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Sejam cautelosos, meus irmãos. Talvez não precisem que eu diga isso, mas usem de discrição em todas as transações da vida, quanto confiar nos filhos dos homens. Caso contrário, poderá sussurrar-se ao seu ouvido, fazendo com que se deitem com o coração pesado. Agora, em quem confias? Mas certamente, se isso é importante nos assuntos temporais, é de importância imensa nos assuntos espirituais. Se eu vier a falir nos negócios, poderei recomeçar e tentar recuperar minha fortuna. Mas nos assuntos da alma, se eu uma vez falir no comércio da vida, não há esperança de obter um novo certificado, nem de tentar recuperar o que perdi. Aqui, se um general é derrotado em uma grande batalha, pode ainda, possivelmente, recuar em boa ordem, reunir suas tropas novamente, vencer outra batalha e alterar o rumo da campanha. Mas, uma vez derrotado na grande luta da vida, uma vez sentido que o pecado ganhou completo domínio sobre você e que não há esperança aqui, e morrer assim, não haverá mais nenhum combate possível. Você está vencido. A batalha foi travada e a vitória perdida para sempre. Portanto, preocupemo-nos seriamente, queridos amigos, em inquirir e responder honestamente à pergunta: em quem confias? Primeiro, vamos percorrer a congregação e coletar um pequeno feixe de respostas. Em segundo lugar, ouçamos a resposta do cristão e, após ouvi-la, daremos a ele algumas palavras de conselho a respeito de qual deve ser sua conduta, já que tem em quem confiar. Primeiramente, façamos a pergunta e coletemos, como disse, um pequeno feixe de respostas. Em quem confias? Creio ouvir alguém responder: não sei se já pensei no assunto. Você me pergunta: em quem confias? Terei de dizer que deixei de lado a questão de morrer, da eternidade e do julgamento. Espero que ainda falte muito para eu morrer, então não há necessidade de me preocupar antes do tempo. Por isso deixei o assunto de lado. Sinto que é desagradável fazer esse tipo de inquérito, então simplesmente deixei quieto. Não posso lhe dar uma resposta, pois não considerei o assunto. Meu caro amigo, não acha que está sendo muito tolo? Esquece-se de que pode morrer neste exato momento, que existem mais portas para a morte do que imagina, que pode haver uma porta para a morte e também para o inferno no próprio lugar onde você está agora sentado. Você nunca ouviu falar de pessoas que caíram mortas na rua, tal como Císera, de quem se diz: onde se abaixou, ali caiu morto? Você tem garantia de vida? Tem certeza de que a morte está tão distante?
Você nunca caminhou ao lado de pessoas que estavam prestes a morrer? Eu sim. Conversei com elas um dia e no seguinte soube que estavam na eternidade. Também ouviremos o mesmo sobre você. E é sensato brincar com essas coisas como se soubesse que ainda tem 50 ou 60 anos de vida. E supondo que tivesse a certeza de uma vida longa, gostaria de adiar ser feliz? Deseja postergar alcançar o máximo de conforto? Lembre-se de que colocar em ordem os assuntos de sua alma de maneira apropriada traz alegria e felicidade presente. Não creio que os jovens digam: somos muito novos para aproveitar a vida. Vamos esperar até ficarmos mais velhos para então sermos felizes. E, no entanto, ser salvo é desfrutar da vida no sentido mais enfático do termo. E encontrar em Cristo algo precioso é ser feliz além de toda expressão. Porque adiar aquilo que é mais agradável do que o próprio prazer, mais doce que o mel que goteja do favo? Suplico, queridos amigos, pensem nisso agora, porque poderão ter de pensar quando isso só lhes trará amargura e pesar. Aquele versículo é terrível, onde Cristo diz do rico no inferno: ele ergueu os olhos. Pobre alma, por que não ergueu os olhos antes? Agora é tarde demais, pois ao olhar para cima, você vê Lázaro no seio de Abraão e a si mesmo com um grande abismo fixo entre vocês. Agora é tarde demais para olhar ao redor, pois não há nada a ver além das chamas consumidoras e dos algozes que serão seus companheiros perpétuos, com o escuro desespero que, como uma pesada lápide, para sempre estará sobre seu coração. Ó, por que não ergueu os olhos antes? Certamente, a única resposta que posso obter deste pobre desgraçado é: diga a meus irmãos para que não venham para este lugar de tormento, e peça-lhes que abram agora os olhos e comecem a considerar em quem deverão confiar, qual será o fundamento de sua esperança no tocante às coisas eternas. Pecador descuidado, gostaria que essas poucas palavras lhe fossem proveitosas. Olho-lhe no rosto e o conjuro pelo Deus vivo, pela vida, pela morte, pelo juízo, pela eternidade, pelo céu, pelo inferno, por tudo que pode mover um ser racional. Ponha sua casa em ordem e considere seu fim. E se você ainda não tem em quem confiar, que Deus o ajude a achar um. Muito bem, vamos tentar novamente e fazer a pergunta a outro: em quem confias? Ouço alguém levantar-se e dizer: agradeço a Deus, sou tão bom quanto a maioria das pessoas. Não sei se tenho razão para me preocupar. Se a vida de todos fosse como a minha, Senhor, eles seriam muito melhores para a sua época e geração. Nunca fui um pecador grosseiro e aberto. Tenho sido um homem que deu um bom exemplo à sua família. Eduquei-a bem. Quando o hospital precisou de uma quantia, coloquei a mão no bolso e não a tirei vazia. Quando meus vizinhos pobres precisaram de caridade, nunca encontraram em mim insensibilidade. Espero poder dizer que tudo irá bem comigo. E se não for, Senhor, irá mal com muitos outros. Meu amigo, quanto a essa última frase, concordo perfeitamente. Receio que vá mal com muitos, mas não vejo que consolação você deve ter com isso. Pois ter companhia na ruína não diminui, mas antes aumenta a catástrofe. Deixe-me dizer que, em suma, a essência de sua confiança é que você está confiando em si mesmo. Agora, você honestamente acredita que por si mesmo é suficiente para conduzir sua alma através de todas as angústias e terrores da morte e para levá-la, pela sua própria virtude, são e salvo, à mão direita de Deus? Creio que sua consciência pode lembrá-lo de alguns deslizes e falhas. Sua memória deve recordar alguns pecados, ainda que não sejam dos mais grosseiros. Entretanto, deixe-me dizer que Deus revelou em sua palavra que, se alguém quiser ser salvo por suas próprias obras, há uma condição que não pode ser alterada. Ele precisa ser um homem absolutamente perfeito. Nunca deve ter pecado, nem uma única vez. Nunca deve ter tido um pensamento pecaminoso em seu coração, nem uma só palavra pecaminosa na língua, nem um ato pecaminoso em toda a sua vida. Caso contrário, é culpado de transgressão de toda a lei. Agora, o que me diz disso? Isso não é mera afirmação minha, é a palavra de Deus. E deixe-me citar outra passagem. Pelas obras da lei, ninguém será justificado.
Ó homem orgulhoso, acha que haveria necessidade de Cristo morrer para nos salvar se pudéssemos salvar a nós mesmos? O quê? Acha que os servos de Deus têm de dizer: o justo é salvo com dificuldade, e você, que não crê em Salvador algum, pensa que chegar ao céu é algo tão simples que vai por seus próprios méritos? Dou um conselho, e gostaria que aceitasse: faça com suas boas obras o mesmo que os efésios fizeram com seus livros de magia. Traga-os e queime-os, pois eles nunca lhe farão bem algum, e podem causar-lhe infinito mal. Venha, meu bom amigo, venha como está a esse Salvador que abriu um novo e vivo caminho pelo seu próprio precioso sangue e que pode fazer por você o que esses seus louvores vazios apenas fingem realizar. Ele pode salvar sua alma culpada da ira vindoura. Mas é provável, muito provável, que eu obtenha outra resposta se continuar perguntando. Talvez vários de vocês dissessem: bem, Deus é misericordioso. Ele não é tão severo a ponto de ser impiedoso conosco. E ainda que tenhamos muitos defeitos, sendo Ele muito bom e gracioso, nos perdoará os pecados e nos aceitará. Então, ao que parece, queridos amigos, vocês confiam na misericórdia de Deus. Permitam-me dizer que, do jeito que falam, vocês estão confiando em algo que nunca irão encontrar. Se você fosse muito generoso e houvesse pobres na cidade, e você decidisse alimentá-los, emitindo uma ordem para que todos fossem à casa de seu filho, onde encontrariam o pão de que precisassem, se todos dissessem que não teriam nada com seu filho, que não iriam à casa dele, e que antes prefeririam morrer de fome a ir até lá, e se eles, em vez disso, viessem gritando à sua porta, o que você diria? Diria: há pão de sobra, eu o providenciei, meu filho dará a vocês. Mas se me insultam dizendo que não querem recebê-lo da forma que apresentei, então fiquem sem ele. E é precisamente assim que Deus tratará você. Ele acumulou toda a sua misericórdia na pessoa de seu próprio querido filho. E ali ela está. Venha e seja bem-vindo. Está dito que todo aquele que vem a Cristo, de modo algum, será lançado fora. Mas se você tentar chegar a Deus sem Cristo, descobrirá que Ele é fogo consumidor. E em vez de misericórdia, receberá justiça, e essa justiça o ferirá até o mais profundo inferno. O que? O Rei dos céus deixa seu trono, põe de lado sua coroa, tira seu manto azul, veste-se de homem, torna-se pobre e necessitado, vive na pobreza e morre na vergonha, e você se recusará a receber a graça por tal canal? Deus diz que reservou em Cristo Jesus toda a plenitude da divindade. E você vira-se contra Cristo, dizendo: não queremos que esse homem reine sobre nós. Então saiba que o Rei está assentado em seu santo monte de Sião e despedaçará você como um vaso de oleiro. Porque você disse: rompamos as suas correntes, sacudamos de nós as suas algemas. Antes, permita-me exortá-lo: prostre-se e beije o filho. Apega-te a Jesus e então venha e seja bem-vindo, pecador. Venha. Venha por meio de Jesus, pois em Deus não há misericórdia para aqueles que se achegam deixando Cristo para trás. Existe apenas mais uma resposta que creio ser provável obter, e talvez essa resposta venha: bem, Senhor, não digo que confio em minhas obras, mas sou um homem de bom coração, sou um homem de boas intenções, e embora tenha muitos defeitos, sou bom no íntimo. Acho que Deus olhará meu coração e me endireitará no fim, apesar de meus deslizes e divagações no caminho. Bem, meu caro amigo, é muito fácil dizer que você tem bom coração, mas nós não temos prova disso além da sua própria palavra. Essa é uma afirmação muito tola que as pessoas fazem sobre os homens quando morrem. Ele era ruim na vida e imoral, mas era bom de coração no fundo. Lembro-me de que Roland Hill disse: sim, mas quando você vai ao mercado comprar maçãs e vê várias estragadas no topo, se a vendedora diz: não ligue, são só as estragadas por cima, lá no fundo elas estão boas, você dirá: minha senhora, aposto que as melhores estavam em cima, e não melhorarão ao mergulharmos mais fundo, geralmente ficam piores. Da mesma forma, se um homem está estragado por fora, mal na superfície, não posso imaginar quão pior possa ser em seu interior. Então, se o homem é mau nas aparências, é provável que seja pior no fundo.
Receio que afirmar o contrário seja apenas ilusão. Não se contente com isso. Se não ficar zangado, direi o que é o seu coração. Seu coração, você que se julga de bom coração, é enganoso mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Em seu peito habitam, ainda que invisíveis, inveja, cobiça, inimizade e assassinatos. Toda a sorte de coisas impuras está alojada dentro de seu peito. Não fale mais de sua bondade, pois ao fazê-lo, você dá a Deus o título de mentiroso. E como espera ir para o céu, onde Deus está, se o insulta assim continuamente? Bem, já terminamos com essas pobres respostas e passaremos agora à resposta do cristão. Em quem confias? Confio, diz o cristão, em um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Confio no Pai, crendo que Ele me escolheu antes da fundação do mundo. Confio nele como meu Pai para cuidar de mim, prover-me no que diz respeito à providência, ensinar-me, guiar-me, alimentar-me, corrigir-me, se necessário, e conduzir-me ao seu lar, onde existem muitas moradas. Confio no Filho, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, o homem Cristo Jesus. Confio nele para tirar todos os meus pecados, pois ele sofreu a penalidade deles na cruz. Confio que ele os removeu para sempre por meio de seu próprio sacrifício. Confio nele para me revestir com sua justiça perfeita e adornar-me com todas as suas excelências. Eu o conheço como meu intercessor, sempre que oro apresentando meus pedidos e desejos perante o trono do Pai. Creio que ele é a minha ressurreição e minha vida, que ainda que eu morra, viverei novamente. Espero nele como meu advogado no último grande julgamento, para pleitear minha causa, estar ao meu lado e justificar-me. Confio nele com tudo o que tenho, sem ter mérito algum em mim, nem confiança em minhas lágrimas, orações, pregações, esforços, vontades ou mesmo em minha fé. Confio nele por quem ele é, pelo que ele fez, pelo que prometeu fazer. Confio nele, o Filho de Deus encarnado. E depois, diz o cristão, confio no Espírito Santo. Ele começou a me salvar de meus pecados interiores. Confio nele para expulsar todos eles. Confio nele para refrear meu temperamento, subjugar minha vontade, iluminar meu entendimento, conter minhas paixões, confortar minha desolação, ajudar minha fraqueza, iluminar minhas trevas. Confio no Espírito Santo para habitar em mim como minha vida, reinar em mim como meu rei, santificar-me por inteiro, espírito, alma e corpo, e então levar-me a habitar com os santos na luz para sempre. Assim, confio em um Deus triuno, através do homem mediador, Cristo Jesus. Agora, queridos amigos, vejam que há grande diferença entre a confiança do cristão e a confiança dos outros homens. Mas para alguns, isso não parece ser uma confiança real. Mas não podemos ver Deus, diz alguém. Como saber tudo isso sobre a Trindade? Não podemos ver, nem ouvir, nem sentir Deus. Isso é realmente confiança? Você não confia em milhares de coisas que nunca viu ou ouviu? Você aceita notas bancárias sem jamais ter visto a pessoa que as assinou ou as emitiu. Há milhares de coisas neste mundo que são fundamentos de confiança, embora você jamais as tenha visto. Alguns de vocês talvez vivam de eletricidade, estando envolvidos em operações telegráficas, e acreditam em eletricidade sem nunca tê-la visto. Cada construtor confia na gravidade. Cada engenheiro no mundo precisa confiar na lei da gravidade, embora ninguém a tenha visto. Contudo, é tão real quanto se pudéssemos vê-la. Os que confiam em Deus o acham tão real quanto se pudessem vê-lo. Embora invisível aos sentidos, descobrem que, quando se aproximam dele, que não podem ver, encontram alguém mais substancial que as coisas visíveis, as quais são temporais, pois as coisas invisíveis são eternas. Alguém pergunta, mas Deus interfere para ajudar seu povo? É o tipo de confiança que você lhe dá realmente reconhecida por Ele, de modo que se possa provar claramente que Ele ajuda? Sim, podemos provar. Embora Deus jamais tenha feito um milagre por mim, Ele já realizou o que julguei impossível e o fez na ordem comum da providência. E você também verá o mesmo, se confiar nele de todo o coração. Ele ouvirá a sua oração, escutará seu clamor, livrará você de águas profundas e de angústias amargas. E ainda que os abismos não se abram, o fogo não deixe de queimar, nem as bocas dos leões se fechem,
você será tão bem livrado como se milagres ainda fossem a ordem do dia. O cristão, às vezes, é questionado se tem o direito de confiar em Deus. Não tem direito de confiar em um de vocês para fazer algo por mim, só porque escolho confiar. Preciso antes de uma promessa para ter justificativa em minha confiança. O cristão tem a promessa de Deus. Ele crê que a Bíblia é o livro de Deus e, portanto, quando encontra algo ali dito a ele pelo Senhor, crê ser verdade e descobre na prática que é mesmo. Deus prometeu ao seu povo que, se confiarem nele, não lhes faltará bem algum. Ele os convida a confiar, aliás, ele ordena que confiem. Portanto, irmãos, o cristão está justificado em arriscar sua confiança em Deus. Mas o mundano quer saber se Deus é digno de confiança. E o cristão pode dizer, sim, ele é. Nossos pais confiaram nele e não foram confundidos. Nós temos confiado nele e nunca o encontramos falhando. Se eu soubesse algo contra o meu Deus hoje, eu diria honestamente, mas não conheço nada, a não ser que ele é fiel e verdadeiro. Descanso com toda a minha alma sobre a obra consumada de Cristo, e nada encontrei até agora que me leve a suspeitar que estou confiando onde falharei. Não, quanto mais envelhecemos, mais nos convencemos de que aquele que se apoia em Cristo pela fé descansa onde jamais precisa temer. Pode caminhar em paz e confiança, pois ainda que os montes se abalem e os outeiros sejam removidos, Deus não mudará, e seu propósito não deixará de se cumprir. Sim, Deus é digno de confiança. Creio também que podemos dizer, ao recomendar nosso Deus a outros, que sentimos poder confiar nele para o futuro. Já passamos por lugares estranhos e condições muito peculiares no passado, mas nunca nos lançamos onde não encontrássemos em Deus tudo o que precisamos. Por isso, estamos confiantes de que, quando chegar a sombria noite da morte, com todo o seu acúmulo de terrores, não temeremos mal algum, pois o mesmo Deus estará conosco para ser nosso socorro e nossa segurança. A ilha de Man tem em seu brasão 3 pernas, e qualquer que seja a maneira como você as coloque, elas sempre se firmam. Assim é o crente. Lance-o para onde quiser e ele encontrará algo em que se firmar. Lance-o na morte ou na vida, na cova dos leões ou no ventre da baleia, no fogo ou na água. O cristão ainda assim confia em seu Deus e o encontra um socorro bem presente na angústia. Em quem confias? Podemos responder corajosamente: confiamos naquele cujo poder jamais se esgota, cujo amor jamais cessa, cuja bondade jamais muda, cuja fidelidade jamais é manchada, cuja sabedoria jamais é perplexa e cuja perfeita bondade jamais sofrerá diminuição. Agora, se isso é verdade, devo concluir com algumas palavras de conselho aos que assim confiam. Primeiro de tudo, expulsem toda a incredulidade. Queridos irmãos e irmãs, se temos um Deus assim para confiar, confiemos com toda a nossa força e procuremos livrar-nos dessas horríveis dúvidas e temores que tanto prejudicam o nosso conforto. Por que temer, meus irmãos? Homens de pouca fé, por que duvidais? Diz alguém, eu duvido, mas nem sei o porquê. Bem, se o seu Deus é quem ele é, duvidar dele é um insulto. Dizemos de um trapaceiro, confiarei nele até onde puder vê-lo. E alguns não dão a Deus melhor medida que essa. Jamais deveríamos julgar um homem desonesto até que o encontremos em alguma trapaça. Ora, você nunca encontrou Deus mentindo, então não duvide dele até que o faça. Dê a ele sua confiança até que ele prove ser indigno dela. Arrependamo-nos dos maus pensamentos que temos sobre Deus. Sei que você disse que iria morrer de fome, mas ainda não morreu. Disse que terminaria no asilo dos pobres, mas ainda não está lá. Disse que morreria de coração partido, mas ainda não morreu. E hoje traz um rosto sorridente. Falou a seus amigos que nunca conseguiria superar aquele problema, mas já superou. E outros 50 piores do que aquele. Você disse que preferia morrer do que viver, mas você viveu e não quer mais morrer. Então, por que difamar o nome de Deus? Quando o diabo chama Deus de mentiroso, eu entendo, mas é muito doloroso quando o próprio filho do pai duvida de seu pai. Acho que seria um golpe duro para mim se meu filho não pudesse confiar em mim. E
quão injusto e cruel é da nossa parte, não direi só sua, mas nossa, que não possamos ter mais confiança neste Pai tão bondoso e generoso, que nunca nos falhou e nunca falhará. Vamos não duvidar dele novamente. Davi não parece ter testado tão longamente a espada do gigante Golias, e ainda assim disse: não há espada semelhante a ela. Ele a testou uma vez em sua vitória juvenil, e ela provou ser da melhor qualidade. Por isso, pôde louvá-la para sempre. Não tinha dúvidas sobre seu fio afiado ou sua têmpera. Assim também, meus irmãos, falemos bem de nosso Deus. Não há ninguém semelhante a ele nos céus acima ou na terra abaixo. A quem, pois, me assemelhareis? Para que eu lhe seja igual, diz o Senhor. Vocês podem procurar em todo o mundo, e não encontrarão rocha como a rocha de Jacó, nossos próprios inimigos sendo juízes. Em vez de permitir que viva alguma dúvida em nosso coração, peguemos todas elas, como Elias fez com os profetas de Baal, e matemo-las ao lado do ribeiro. E o riacho onde as mataremos será o sagrado jorro que flui do lado ferido de nosso Salvador. Amados, somos realmente culpados ao falar duramente do nosso Senhor. Quando os filhos de Israel chegaram às fronteiras da terra prometida e enviaram espias para observá-la e saber como agir, 10 desses homens deram um mau relato da terra que Deus havia jurado dar ao seu povo. Qual foi o castigo infligido a eles por falarem mal do dom de Deus? Eles morreram de praga diante do Senhor, provando a ira de Deus contra seu pecado. Feliz é que Ele não nos trate hoje assim pelos nossos maus pensamentos e palavras duras a seu respeito. Com frequência, temos trazido um mau relatório sobre o nosso Deus quando deveríamos louvá-lo sem cessar por sua bondade para conosco, filhos dos homens. Irmãos, abandonemos toda murmuração e palavras duras. Como diz o hino, se metade do fôlego gasto em vã queixa, em súplica a Deus fosse convertido, nosso cântico alegre diria bem mais vezes: ouçam o que o Senhor fez por mim. Experimente transformar todas as suas queixas em orações, e logo o ouviremos cantar: ó, engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor em minha angústia, ele me ouviu e livrou da opressão. Provai e vede que o Senhor é bom. Feliz o homem que nele confia. Bem-aventurados os que o temem, pois suprirá toda a sua necessidade. Depois disso, irmãos, busquemos a ajuda do Espírito Santo nessa questão. Já dissemos muitas vezes que não duvidaríamos novamente e ainda duvidamos. Peçamos, pois, que Ele nos fortaleça. Costumamos esquecer que aquele que iniciou a nossa fé deve também aperfeiçoá-la. É bom lembrar que nossa fé é como a lâmpada que ardia no templo e nunca deveria apagar. Era necessário repor azeite diariamente. Nossa fé é uma chama imortal, mas apenas porque Deus a mantém acesa. E Ele quer que a alimentemos por todos os meios disponíveis. Acima de tudo, pedindo que Ele dê o óleo da graça mediante os meios utilizados. Seremos virgens insensatas se não garantirmos o alimento necessário às nossas lâmpadas. Estou certo de que muitos cristãos são culpados pelas próprias provações e aflições de espírito, pelas trevas e incredulidades. Sei que há um diabo e que ele tentará inundar seus campos, transformando o belo jardim em desolação e lama. Mas também sei que muitos cristãos deixam as comportas abertas e permitem sua própria inundação por negligência e falta de oração a Deus por proteção. Sei que Satanás tentará manter sua alma em trevas e tristeza, mas muitas vezes a culpa é sua, se ele consegue. Saia e ande nos raios do sol da justiça. Fique na luz da face reconciliada de Deus. Venha para a claridade da Shekinah que paira sobre o propiciatório, e todos os poderes das trevas, liderados pelo arquidemônio do inferno, não poderão lançar uma nuvem ou sombra sobre a alegria e paz da sua fé. Obviamente, você sentirá as flechas do inimigo se abandonar o abrigo da torre alta em que o justo se refugia e fica seguro. Confie então a custódia de sua alma ao bom Espírito, que é o Consolador, e Ele o preservará dos males que surgirão se você pensar ser seu próprio guardião. Além disso, procuremos trazer outros a confiar onde confiamos. Quando um homem encontra algo bom e seguro, gosta de recomendá-lo
aos amigos. Falemos bem de Deus a todos os nossos vizinhos. Digamos-lhes, sempre que possível, que Deus não abandona seu povo, que Ele não é um deserto para seus escolhidos, e talvez Deus abençoe nosso testemunho para a salvação de outros. Frequentemente penso naquele relato sobre os primeiros discípulos do nosso Senhor. Está escrito que Jesus acolheu em sua casa 2 discípulos de João. E um dos 2 que ouviram João falar e seguiram a Jesus era André, irmão de Simão Pedro. Ele primeiro achou seu próprio irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, e o levou a Jesus. Mais adiante, encontramos nosso Senhor dizendo a Filipe: segue-me. Qual o resultado? Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Tão logo esses homens realmente creram em Cristo como o Messias prometido, convidaram outros a crer também e a tornarem-se seus discípulos. Assim fez a mulher samaritana, que deixou seu cântaro e foi à cidade, dizendo: vinde ver um homem que me disse tudo quanto tem feito. Não seria ele, porventura, o Cristo? Com esse mesmo espírito, devemos ser movidos a proclamar a todos a graça e a bondade do Senhor nosso Deus. Como procedem os homens quando se dedicam a esse perigoso e insensato passatempo de escalar os cumes gelados das montanhas, arriscando o pescoço apenas para poder dizer que ninguém arriscou tanto naquele lugar antes? Como escalam esses picos quase inacessíveis? Um homem abre caminho cortando degraus com seu machado e, sabe, estendendo a mão ao próximo, que apoia os pés onde o outro já pisou. Assim se ajudam mutuamente. Da mesma forma, devemos subir ao céu. Suba você mesmo cada dia mais alto. E enquanto sobe, corte degraus para os outros e ajude-os a subir, para que juntos avancemos aos céus. Se você fosse surpreendido por um dilúvio, como às vezes acontece nas planícies da Austrália, o que tentaria fazer primeiro? Não buscaria a colina mais próxima, subiria ao cume, salvaria sua família e seus bens das águas ao seu lado? Sim, mas se você é um homem no sentido mais elevado, não se contentaria com isso. Tentaria salvar seu vizinho, sua família e gado. Tudo o que estivesse ao alcance do dilúvio seria, se possível, salvo por você e posto em segurança ao seu lado. Esta é a vida. Uma enchente de incredulidade se espalha. Sobe a um monte alto e ergue tua voz com força. Ergue-a, não temas. Clama em alta voz e não poupes, mas anuncia por toda parte que há aqui refúgio para todos que desejarem fugir da ira vindoura. Creio que muitos de nós, quando estávamos buscando a face do Deus ofendido, prometemos que, se fôssemos salvos, advertiríamos outros e tentaríamos salvá-los de se perder. Não dissemos: então direi ao pecador ao meu redor que encontro um doce Salvador, mostrarei o seu sangue remidor e clamarei: eis o caminho para Deus. Comece agora, então, a cumprir sua promessa. Advirta a todos os homens, dizendo a cada um com todo o coração e alma: ó, seja zeloso, não demores. Podes perecer ainda hoje. Levanta-te, perdido. Levanta-te e foge. Teu Salvador te espera. Se além disso, confiamos em Deus, amemo-lo, que assim se dá para ser confiado por nós. Ninguém pode realmente confiar em Deus sem amá-lo. As graças irmãs estão sempre juntas, moram no mesmo endereço, na mesma casa. Onde há fé, há também amor, e cada graça acha ali sua residência. Algumas são relegadas ao porão ou ao sótão por muitos cristãos, e raramente são vistas, a ponto de se pensar que não estão em casa. Sei que a cadeia das graças é inquebrantável, mesmo quando alguns elos estão invisíveis. Deus semeou as sementes de todas as graças, e elas brotarão no jardim do coração, para a glória do seu nome. O que quero é que você desperte a boa obra que há em você. Faça-a aparecer, mostre o seu amor. Se ele é como uma fagulha oculta sobre um monte de cinzas, limpe as impurezas. Sopre sobre a fagulha até que se torne uma chama, e alimente-a até que seu coração esteja em chamas de amor por Deus. Nada menos que isso o satisfará. Qualquer outra coisa está errada, e não deve ser tolerada por nenhum momento. O que? Espera um céu pela graça de Deus em Cristo?
Estou esperando o livramento de 10.000 males aqui e do inferno além túmulo. E sei que não mereço o menor de todos os inúmeros favores que recebo hoje e que espero receber no futuro. Ainda assim, não cultivo amor a este Deus amoroso, este benfeitor generoso. Então, sou o mais vil e pecaminoso dos homens, por minha ingratidão e insensibilidade. Como diz o hino, seria um miserável, Senhor, se não te amasse. Antes eu deixe de existir do que não te amar. E ainda um último pensamento antes de concluir. Devemos provar nossa fé por nossas obras. Devemos trabalhar para o Senhor em quem confiamos. Todos hão de concordar que isso é justíssimo. O que recebemos e porque fomos feitos recipientes dessas misericórdias. Não é para fazermos aos outros como Deus fez por nós. Ó Deus, Tu carregas meu fardo e eu não carregarei o Teu. Ó Cristo, Tu carregas a cruz por mim e eu não carregarei a cruz por Ti. Ó meu Pai, Tu te deitas, por assim dizer, e te fazes uma pedra sobre a qual posso edificar, e não desejarei ser edificado sobre Ti, para ajudar outros a repousarem em Ti igualmente? Homens e irmãos cristãos, façamos mais por Deus. Ao descobrirmos que Ele é mais e mais digno de nossa confiança, lancemo-nos a novos campos de trabalho. Procuremos a cada dia trabalhar para Deus enquanto ainda se chama hoje. Assim, poderemos provar nosso amor e mostrar nossa gratidão. Mas aqui, quero chamar sua atenção para um modo seguro de aumentar sua fé e sua saúde espiritual. Trabalhar arduamente e constantemente para o Senhor seu Deus. Pare de trabalhar e logo deixará de crer. A melhor maneira de garantir a alegria e a paz constantes da fé é viver perto de Deus e, como o Salvador na terra, estar sempre envolvido nos negócios de nosso Pai. Ame-o enquanto confia nele. Trabalhe por ele enquanto ama. Torne-se semelhante a ele ao trabalhar por ele, e logo estará com ele, à medida que se torna semelhante a ele, e a glória será dele, para todo sempre. Amém. Como diz o hino, ainda que enfraquecidos, mas seguimos nosso caminho. O Senhor é nosso guia, sua palavra é nosso apoio. Se sofremos, se tristeza e provação se aproximam, nosso Deus é nosso refúgio. A quem poderíamos temer? Ele levanta o caído, alegra o cansado, o fraco e o oprimido, ele ouvirá seu lamento. O caminho pode ser penoso, cheio de espinhos a estrada, mas como hesitar? Nosso auxílio está em Deus. Ainda que nuvens nos cerquem, nosso Deus é a luz. Se as tormentas rugem, nosso Deus é a força. Assim, ainda que fracos, prosseguimos adiante. O Senhor é nosso guia e o céu é nosso lar. Amém. E sexta-feira chega trazendo a noite em seu manto. Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas, com seu beijo, selou o destino. Traição que esboça o pranto. No silêncio da noite, a esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta anunciando amanhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito.
É sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou, só a glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui.